A questão envolve o equilíbrio térmico, na mistura entre duas porções de água, uma de água fria e outra de água quente. A água fria inicialmente a 10 graus Celsius e a água quente inicialmente a 40 graus Celsius. Determinaremos então o equilíbrio térmico e a temperatura de equilíbrio térmico na condição ideal. Assim sendo, a equação do equilíbrio térmico é dada por quantidade de calor recebido é igual a menos quantidade de calor fornecido. Quem recebe essa quantidade de calor será a água fria. Quem fornece a quantidade de calor será a água quente. Assim teremos massa de água fria vezes o calor específico da água, vezes a variação da temperatura, que será a temperatura final, portanto, a temperatura de equilíbrio, do equilíbrio térmico, menos a temperatura inicial da água fria, que é de 10 graus Celsius, igual a menos massa da água quente, vezes o calor específico da água, vezes a variação da temperatura da água quente, que será a temperatura final, portanto, a temperatura de equilíbrio, menos a temperatura inicial, que é o valor de 40 graus Celsius. Entretanto, o enunciado indica que a quantidade de massa de água fria corresponde a 1/3 do total da massa. Entretanto, o enunciado diz que a porção de massa de água fria corresponde a 1/3 da massa total da mistura. Portanto, utilizaremos massa sobre 3, que multiplica o calor específico da água, que multiplica temperatura de equilíbrio, menos 10, igual. E a porção de massa de água quente corresponde a 2/3 da massa total, portanto, menos 2m sobre 3, quantidade, calor específico da água, que multiplica temperatura final, que é de equilíbrio, menos inicial da água quente, que é de 40 graus Celsius. Para que possamos fazer uma simplificação, cortaremos massa com massa, calor específico da água com calor específico da água, onde chegaremos também à simplificação de 3 com 3, sendo dada a seguinte expressão: temperatura de equilíbrio menos 10 igual menos 2 vezes a temperatura de equilíbrio mais 80. Reorganizando a equação, teremos 3 temperatura de equilíbrio igual a 90. Logo, a temperatura de equilíbrio ideal, caso fosse um calorímetro ideal, seria de 30 graus Celsius. Entretanto, o enunciado informa que na garrafa em questão foi obtida uma temperatura final de 16 graus Celsius. Portanto, a variação de temperatura entre a temperatura de equilíbrio ideal e a temperatura de equilíbrio obtida será de 14 graus Celsius. Neste caso, para que a gente possa atribuir um selo em proporção da variação da temperatura e a temperatura de equilíbrio ideal, teremos a razão variação de temperatura sobre a temperatura de equilíbrio, o que dará 14 graus Celsius sobre 30. Essa razão corresponde a um valor de 0,46 aproximadamente, o que corresponde em porcentagem a 46%. Pelo enunciado, podemos observar que no tipo de selo que corresponde a essa variação é a letra D.